Bom dia a todas e a todos. Tem um, né? Dois. Nós homens estamos sempre para trás, né? Uma satisfação recebê-los aqui nessa manhã para o encerramento desse mês tão produtivo que foi o mês de outubro, Outubro Rosa, em que o Centro de Oncologia, mais uma vez, trabalhou muito. As mulheres daqui, as psicólogas, nutricionistas, pessoal do Multicare, se dedicaram muito com conversa sobre o câncer de mama. E também nós médicos comparecemos em algumas empresas para fazer conferência a respeito da prevenção do câncer de mama, incidência, fatores de risco, etc. Hoje, então, nós vamos fechar com chave de ouro, recebendo o nosso querido amigo, Dr. Odair Albano, que é médico ginecologista na nossa cidade já há alguns anos, né, Odair? 42 anos, quer dizer. Além disso, é um homem que se dedica muito a conferências sobre assuntos ligados à ginecologia. Ele é extremamente conhecido na mídia, é uma pessoa extremamente preparada, amigo nosso, está sempre conosco aqui. E hoje ele vai abordar um assunto muito importante que nós, oncologistas, sempre ficamos de saia justa quando os pacientes perguntam, que é a interação do hormônio antes ou depois do tratamento, o que significa o hormônio para a mulher com câncer antes e depois. Então é muito importante essa conferência, foi o que nós pedimos para o Dr. Odair Albano. Posteriormente nós vamos ter algumas outras atividades, como uma intervenção artística, posteriormente um café da manhã, o pão está cheiroso pra caramba, e depois algumas outras atividades junto com o grupo Flores Raras. O grupo Flores Raras, Odair, é um grupo de mulheres que tem mutação no BRCA1 e BRCA2 e que tem um risco maior de desenvolver câncer de mama, e que nós fazemos um trabalho com elas aqui. E aqui houve uma caminhada no Outubro Rosa, e essa caminhada rendeu financeiramente uma quantia e vai ser doado ao grupo Flores Raras, que é uma ONG e que precisa, então, de ter algum apoio. E o apoio, então, foi dado com essa caminhada e será agora realizada todo ano. Portanto, vai ser um dia bastante interessante. O encerramento, nós vamos ter o grupo de musicoterapia, né, comandado pelo Lucas, e vamos cantar, e vamos dançar, e vamos... Porque a semana que vem começa o azul. Né? O azul é mais complicado do que o rosa, porque os homens têm uma dificuldade muito grande de vir ao médico, de procurar o médico, né? E sabe que de cada 3 pessoas que morrem hoje no Brasil, 2 são homens. Então, a maioria das vezes, quando se faz o diagnóstico no homem, é porque ele tem sintoma. E toda vez que a gente no câncer tem sintoma, já é uma doença avançada. Portanto, nós temos que agora voltar ao trabalho para os homens. E vamos, com afinco, fazer o Novembro Azul aqui também no Centro de Oncologia. Eu quero, então, convidar o Dr. Odair Albano para iniciar a sua palestra. Bom dia a todos. Eu queria inicialmente agradecer a você, Medina, pelo carinho da atenção e pelo convite. Para os que não conhecem, então, eu sou formado aí pela Unicamp, né, em gineco, e exerço há 42 anos, né? Mas o que eu mais gosto de fazer, o Medina sabe disso, é dar aula, porque eu era professor que virei médico, e não médico que virou professor. Eu já era professor desde 72, professor de cursinho pré-vestibular, fundador da PUC, né? Das primeiras turmas, a gente deu muita aula lá. Então, o que eu mais gosto. E o que eu mais gosto ainda é de pegar assuntos
e tentar simplificar para o entendimento coletivo. E é isso que a gente vem fazer. A relação da terapia hormonal, que a gente usa na menopausa, e no contraceptivo, sempre causou uma certa preocupação, inicialmente nas pessoas que têm medo que isso possa gerar um câncer. E segundo, naquelas que têm o câncer e têm medo que isso possa prejudicar. E é exatamente isso que a gente vai tentar falar. Mas eu vou me atrever inicialmente a lembrar da história da Susan, porque amanhã ela completaria 76 anos. Tá? Ela nasceu dia 31 de outubro de 1943. A Susan foi aquela mulher que teve câncer de mama com 33 anos, tá? Diagnosticado na década de 70, em 76, e que 3 anos depois, em 1980, morreu. E que levou a irmã dela, a Nancy, a tentar batalhar essa questão e, na prática, fundar uma entidade que, a partir daquele momento, começou a discutir o que podia ser feito para fazer um diagnóstico mais precoce, para tratar direito essas mulheres. E a lembrada corrida de rua de Nova York, que em 1990, na verdade, deixou essa entidade exposta ao mundo inteiro. Houve a criação do laço e, a partir daí, o Outubro Rosa virou uma questão mundial. Então, em muitos países, essa data é lembrada, esse período é lembrado. Aqui no Brasil, a partir de 2002, é que nós tivemos um grande impacto quando foi iluminado Ibirapuera, o monumento ao soldado constitucionalista, e depois o Cristo Redentor, né, que foi matéria tal. Então, o Outubro Rosa, como a gente gosta de dizer, ele não é um Outubro Rosa, ele é todos os dias, tá, do ano. E ele não se atreve só a discutir a questão do câncer de mama da mulher, porque nós sabemos que alguns homens têm câncer de mama. 203 homens morreram no último dado do DataSUS em um ano. Ou seja, o câncer de mama também é um problema dos homens. Se a gente for fazer uma análise rápida, a gente vai verificar que a mama ela é feita de ductos e de lóbulos. Para quê? Para produzir leite. Em cima de uma musculatura, que é o músculo peitoral, e permeado de gordura. Quando uma mulher está em período de lactação ou de gestação, ela tem bastante glândulas. Quando ela está na pós-menopausa, há uma atrofia glandular e um aumento, naturalmente, do tecido gorduroso. Por isso que, quando você vai fazer mamografia e tem bastante gordura, o radiologista fala, está mais fácil a visualização. E quando você tem muita glândula, ele diz assim, essa mama é densa, essa mama eu tenho dificuldade, às vezes, de fazer o diagnóstico, exatamente por causa dessa composição. Tecnicamente, a mama está repousada sobre o músculo. Isso explica a preocupação que se tinha na década de 70 de fazer cirurgias radicais em que se retirava o músculo. Eu cheguei a participar em muitas delas com o professor, não professor, né, mas com o nosso grande colega Paulo Braga. Eu auxiliava o Paulo Braga, a gente fazia house direto, se tirava toda a mama e toda a musculatura peitoral. Hoje houve uma modernização e você faz intervenções menores e tem apoio adicional. Mas a mama está repousada. Como uma curiosidade, quer dizer, quando você coloca uma prótese, você pode colocar a prótese aqui na frente da musculatura e você pode colocar atrás, naturalmente, para poder empurrar a mama para frente. Mas, fundamentalmente, a mama é um tecido sensível a hormônio. E a menina, quando começa a fazer com que os seus ovários produzam hormônio em intensidade maior, isso acontece entre 8 e 9 anos, você tem, além do ciclo menstrual condicionado pela produção do hormônio, tá? Esse ciclo menstrual vai fazer um fluxo, tá? E esse fluxo vai descamar. E no meio desse período você vai ter uma ovulação que vai tornar a mulher fértil. Se eu pudesse resumir, eu diria que a mulher produz estrógeno o mês inteiro e, a partir da hora que ela ovula, progesterona. Vamos lembrar, estrógeno o mês inteiro e progesterona na metade. Ok? Ela ovulando, ela tem síntese de progesterona. Estes dois hormônios são muito importantes para o desenvolvimento do corpo e da mama. Se você castrar uma menina em desenvolvimento, ela não terá o desenvolvimento das características femininas. Se você feminilizar usando hormônio, um homem feminiliza
porque ele vai ter as características. Então, esses hormônios são fundamentais para o desenvolvimento da mulher. O que acontece lá dentro do ovário? O desenvolvimento do folículo vai fazer com que haja a produção do óvulo. E nesse trajeto, a produção estrogênica tende a aumentar. Ok? Quando ela ovula, também produz progesterona. Mas lá no meio do ovário, se produz um pouquinho de hormônio masculino, que é a testosterona. Por isso que algumas mulheres, na menopausa, têm pelinho aqui, pelinho ali, tal. É porque, com a queda estrogênica e com a falta de ovulação, não é que ela fica masculinizada, mas fica sobrando um pouquinho de hormônio. É comum, né? Ela fala, apareciam uns pelinhos depois da menopausa, tal. Porque a testosterona se destaca. Então, um ovário maduro, um ovário de uma mulher com mais de 50 anos, ele produz menos estrogênio, mas começa a produzir testosterona. Você fala, para que interessa saber isso? Porque essa testosterona produzida pode sofrer uma transformação em alguns tecidos. Ela pode se transformar de testosterona num tipo de estrógeno. Isso é que é importante para vocês em relação ao câncer de mama. Então, se eu pegar uma mulher jovem e pegar ela na pós-menopausa, eu vou ver que ela tem um excesso de hormônios masculinos que potencialmente pode se transformar em produtos estrogênicos. Interessante isso. E o que a obesa tem a ver com essa história? Quanto mais obesa, mais ela tem uma enzima chamada aromatase, e essa enzima transforma hormônios masculinos em hormônios femininos. Aí explica, né, Medina, por que as obesas têm mais propensão a essa estrogenização e mais chance de ter quê? Câncer de mama e câncer de endométrio. Deu para entender o raciocínio? Quer dizer, o tecido gorduroso, ele interpreta aquele excesso de hormônio masculino como algo a ser transformado, e transformado numa produção periférica. Exatamente como vocês estão vendo aqui. Olha. No tecido, o que é tecido? Quer dizer, tudo que está exposto, e em especial no tecido gorduroso, uma síntese de estradiol e de estrona, a partir da testosterona e da androstenediona. Em resumo, você tem uma estrogenização periférica. E aí é que começa o problema. Os últimos dados, e o Medina já deve ter abordado em outra oportunidade, preocupantes para a população mundial, é o aumento da obesidade que vai levar ao aumento de casos de câncer de mama. Simples assim. Então, as mulheres, principalmente as mulheres em pós-menopausa, que estão obesas, têm esse risco bastante aumentado. No tecido mamário, quando eu vou examinar a mama, eu vou detectar que o estradiol, que é o hormônio feminino, e a progesterona têm funções diferentes. O estradiol faz o crescimento dos ductos e a progesterona faz a diferenciação deles. Por isso que os dois produtos são importantes, muito importantes, para o desenvolvimento normal da mama. Ok? Então, a maturidade da mama depende do equilíbrio hormonal. E o que a tal da prolactina faz da vida? Ela estimula a produção de leite. Quando a prolactina está alta, a mama é cutucada para produzir leite. Por isso que a gente tem essa situação de forma natural durante a lactação. De forma atípica, usando alguns remédios que mexem com a prolactina. Vamos dar um exemplo? É comum você pegar no consultório assim, doutor, está saindo leite do seio, e eu estou com 40 anos e não estou grávida. Aí ela conta que está usando um antidepressivo X, ou um benzodiazepínico, um tranquilizante, ou tomou um pouco mais de Plasil, né, de metoclopramida, são drogas que podem mexer. Então, a saída de leite fora da gravidez, fora do período de lactação, pode ser, entre outras causas, uma indução hormonal causada por uma droga. Então, precisa estar atento. A prolactina tem nesse sentido esse trabalho. O que tudo isso que eu falei, eu coloquei essa introdução para chegar na mama, tem a ver com a mama. Desde a descoberta de que a mama tinha receptores hormonais, a coisa ficou bastante clara. Ou seja, a mama é sensível aos hormônios femininos. Ponto. Se você colocar, essa é uma estatística, mas pode ter outra, colocando o receptor hormonal
positivo, você vai ver que nessa soma aqui dá 79%. Então, há uma correlação entre níveis de hormônio e alteração hormonal nas células da mama. Aí é que vem a nossa dúvida. Quando eu começo a falar de câncer de mama, e o Medina acabou de falar, eu tenho uma grande importância, 29,5% dos casos de câncer, esse é o último dado do INCA, o que corresponde 29,5% se você tirar o câncer de pele, o não melanoma, e 21,5% se você colocar tudo junto. Tá? Então é muita gente, quase 60 mil mulheres, e casos novos, né, por ano, que é muito grande, o que dá 56 para 100 mil. Quando você pega, por exemplo, grandes capitais, o número aqui chega a quase 90, 85 a 90. Então, o volume de câncer de mama continua crescendo por diversos fatores que a gente já falou. A morte continua, apesar de tudo que a gente fez, ainda em níveis importantes. 16 mil mortes por ano. Isso aqui é 16 mil mulheres todo ano morrendo de câncer de mama ainda. Tá? Dá umas 45, mais ou menos, por dia. Tá? Não chega perto das doenças cardiovasculares, que dá 440. Ou seja, para cada mulher que morre de câncer de mama, tem 11 que morrem de doença cardiovascular. O número é muito grande. Mas, se você pensar isoladamente, é significativo. Aquilo que o Medina falou está registrado aqui. Ó. Das mortes por câncer, 116 e 105 a mulher. Os fatores de risco, eu coloquei aqui, não vou abordar um por um, mas para entender que a terapia hormonal, o que é isso? Hormônio pós-menopausa para tratamento, tal, e o contraceptivo estão na lista aqui. Se eles são mais importantes ou menos importantes é o que a gente vai discutir, mas eles estão na lista de risco. E aí é que vem a seguinte pergunta. Eu sou uma menina de 20 anos, vou tomar pílula. Não sei nada sobre a minha questão geral. Eu corro risco. Uma filha de vocês quer tomar pílula. Posso dizer para ela que a pílula vai aumentar o risco de câncer? Ou posso dizer para ela, olha, toma tranquilo que não vai acontecer nada? Essa é a primeira pergunta a ser respondida. Segundo, diante do diagnóstico de uma lesão pré ou um carcinoma já identificado, eu posso tomar a pílula? E terceiro, se eu tiver o câncer e tiver 30 anos e resolver não engravidar, eu posso tomar a pílula? Essas são as perguntas que a gente tem que fazer, tanto para o contraceptivo quanto para a TH. E aí que a gente vai começar a explicar. Que pílulas que você tem no mercado? Tá? O termo pílula é ultrapassado porque ele só serve para via oral. Hoje a gente fala de contracepção hormonal, que pode ser combinada ou só de progesterona. O que é combinado? Ele tem o componente estrogênico e o componente progestagênico. Simplifica isso para mim? Vamos simplificar. O componente estrogênico regula. O componente progestagênico inibe a ovulação. Então uma pílula combinada faz o quê? Regula e evita, como dizia minha avó. Regula e evita, regula e evita. Mas eu só vou tomar progesterona. Então você só evita. Bom, aí tem o segundo capítulo. Que tipo de hormônio, que tipo de via que você pode usar? Comprimido? Pode. Anel vaginal? Pode. Injetável mensal ou adesivo? Todas elas são combinadas. No outro time, você tem progesterona sozinha. Você também tem oral, você tem aquele implantezinho, o implanon, você tem o Mirena, que é aquele DIU que coloca no útero, e você tem a injeção trimestral. São diferentes. A pergunta é, quem é que usa progesterona? Quem não quer ou quem não pode usar estrogênio? Vou repetir. Quem não quer e quem não pode. Por exemplo, ela tem quadros de risco para trombose venosa. É melhor que ela não tome o estrogênico, então ela vai para esse time. Ela está amamentando, é melhor que ela não tome estrogênico, ela vai para esse time. Quer dizer, mas ela quer regular, ela pula para esse time. São coisas diferentes que você tem. Mas qual é a importância que tem aqui? Tem hormônio envolvido em toda essa história. E aí a pergunta é se tem risco. Como é que o médico decide que pílula que ele dá? Ele consulta esse livrinho da Organização Mundial de Saúde, e diz assim, na doença tal, pode usar, na doença tal, não pode usar. É bem específico. Ele classifica em potencial de risco. Se for categoria 4,
é contraindicado. Ok? Normalmente você tem casos na categoria 2 em que, apesar de eventualmente ter algumas restrições, o uso é liberado. Já a partir de 3, precisa valer muito a pena. E aí a gente vai ver aonde que o contraceptivo hormonal fica. Se eu pegar estrógeno e progesterona via oral, se eu pegar progesterona sozinho, progesterona injetável, implante ou Mirena, dá tudo 4. Tá? Isso quer dizer o seguinte, quando uma mulher tem uma lesão pré-câncer ou um câncer em atividade, ela não deve usar hormônio. Quando ela tem o diagnóstico de câncer ou uma lesão de pré-câncer em que está se discutindo se realmente é um câncer ou não é. Porque nesse momento se questiona muito o potencial de estimulação do tumor. Eu não estou falando daquela menina de 20 anos que não tem nada e que nem está pensando no câncer. Tá? Eu estou falando da mulher que já tem câncer. Então, o câncer, por ser hormônio dependente, tá? Ele pode alterar o prognóstico de um câncer de mama atual, tá? Tanto faz ser estrogênico quanto progestagênico isolado. Tá? Então não pode. Então a mulher que tem câncer não pode tomar contraceptivo. Bom, mas aí a gente precisaria documentar um outro grupo de mulheres. Se as mulheres que estão tomando pílula, que nem pensam em câncer de mama, têm risco ou não. Então, essa revista aqui, o New England, é extremamente importante no meio científico. Em 2017, ela fez uma avaliação de potencial de risco em usuárias. A ideia era saber o seguinte, a mulherada que está tomando pílula tem maior risco ou não? Era bem objetivo. Ela observou um pequeno aumento de risco nas que eram usuárias de pílula. Menos risco quanto menos tempo. Aí, medindo este risco, eles consideraram que tinha um caso, 1,3 é bobagem, um caso a mais para cada 10 mil mulheres. Foi essa a conclusão desse estudo. Ou seja, cada 10 mil mulheres você ia achar um caso de câncer em usuários de pílula a mais do que não usuários. Não houve diferença entre as marcas de pílula. Isso é um dado importante. O aumento desapareceu após a pausa. Você fala assim, isso é importante, Medina? É, porque mostra que ele não tem ação gênica. Quer dizer, tomou, parou, acabou. Não é alguma coisa que vai alterar a composição gênica e vai trazer prejuízos futuros. Então, esse é um dado importante. E que nas mulheres de menos de 35 anos, que é a maioria delas, né, o acréscimo não foi de 1,3, foi de 0,2. Tá? Então, como é um dado de uma revista conceituado, ele saiu na mídia, teve uma série de discussões a respeito. Tá? Então, a pesquisa indica um pequeno aumento, tá, que foi já descrito dessa maneira. Bom, mas aí a gente vai procurar outras informações. Americana do CDC, que é também um órgão de controle, que faz prevenção, que faz orientação para os médicos. Tá? Uma pesquisa feita em mulheres com mais idade, 35 anos, quer dizer, pegou um time de mais risco, em usuários e não usuárias, fazendo com o grupo controle, um número expressivo, mais de 4 mil, o risco relativo não se alterou com as não usuárias. Isso quer dizer o seguinte, quando você compara as duas, você não vê muita diferença, usuárias e não usuárias. Não houve relação com raça, antecedente familiar, tempo e dose estrogênica. Em resumo, nesse estudo americano, que é grande, não se considerou que o uso atual ou pregresso possa aumentar o risco. Isso é uma opinião de uma entidade americana importante. Outra opinião do Royal College do Reino Unido chegou à mesma conclusão. Então, nós já temos aqui 2 centros importantes dizendo que não tem risco e o outro dizendo, olha, parece que tem alguma coisinha de risco. Bom, aí tem aqueles casos, porque a pergunta natural seria o seguinte, mas tem gente que teria mais risco.
por exemplo, história familiar, BRCA positivo. E esse time, porque quando eu falo assim, usuários e não usuários, eu estou olhando genericamente, mas eu tinha que olhar aquelas que teriam potencial de risco. E isso é interessante, viu, Medina? Porque é bem atual, 2018. Tá? O que eles foram avaliar? Mulheres que tinham antecedente familiar. Então, vamos lá. Uma mulher que toma pílula, olha o cenário, ela toma pílula e tem a história que a mãe, a irmã, alguém próximo teve. A gente olha isso com muita cautela. Esse estudo de 2018, quer dizer, do ano passado, mostrou que o uso do contraceptivo não aumentou o risco do câncer de mama numa população com histórico familiar, mesmo que seja considerado mais alto ou não tão alto. Isso aqui chamou a atenção de todo mundo, porque sempre foi um grupo que a gente olhava assim com muita cautela. O ginecologista, quando ela falava assim, minha mãe teve câncer de mama, ele falava, toma qualquer coisa, ele já tirava preocupado. Não é o que está sendo demonstrado hoje com mais clareza. Mas o que mais me impressionou, Medina, foi esse aqui, que eu acho que você deve ter visto, do BRCA. Mulheres com mutação do BRCA, tá? Que desejam usar contraceptivo para contracepção, não há evidências científicas contrárias. Eles não estão incentivando, eles estão dizendo o seguinte, nós ainda não conseguimos provar esse risco. Esses dois grupos ainda sofrem grandes restrições entre os ginecologistas por uma questão de insegurança, é o que a gente chama de medicina defensiva. O sujeito fica meio preocupado, mas ainda não há evidências científicas que sejam sustentáveis. Bom, então você fala, Bano, resume tudo isso que você falou, porque você falou que um fala que é um pouquinho, outro falou que não é nada. Vamos resumir. Quem é FEBRASGO? É a Federação Brasileira de Ginecologia. É a entidade brasileira que representa todos os ginecologistas. Então, não é uma entidade qualquer. Ela diz o seguinte, o risco de câncer de mama que a gente atribui ao anticoncepcional é muito baixo. Até porque é pequena a incidência de câncer nessa faixa, porque quem está tomando pílula tem 20 e poucos anos, 30 e poucos anos. Como o volume de câncer nessa faixa é pequena, você teria que pensar do efeito a longo prazo. E essa mulher vai parar de tomar pílula, então vai ficar muito difícil você saber se foi realmente a pílula responsável. Dessa forma, não se deve alterar a prescrição com base nesses estudos. Tá? Segundo, a indicação para uso e continuidade continua sendo do critério de elegibilidade. Em resumo, o que a FEBRASGO diz é o seguinte, pode prescrever pílula e dizer para o paciente assim, olha, os riscos são considerados muito pequenos. São confiáveis. Então, uma menina de 20 anos, quando está recebendo uma prescrição de pílula, se ela não tiver câncer, logo, ela está segura. Lógico, se ela tiver uma lesão precursora, um câncer, acabou, aí é outra história. Mas ela não tendo, então isso é para tranquilizar filhas e pessoas mais jovens que estão tomando a pílula. Tá? Segundo tema, a mulher que chega na menopausa ou próxima à menopausa e que precisa fazer reposição hormonal, que é outro problema sério. Aqui eu fiz um histórico muito interessante, que vocês vão entender o assunto com bastante rapidez. Até 1905 não se sabia o que era hormônio. A primeira descrição sobre hormônio é de 1905, que se descreveu o seguinte, que existem produtos produzidos num lugar e que agem no outro. Esse é o conceito do hormônio. Então, eu tenho uma tireoide que produz hormônio tiroidiano e vai embora. Eu produzo um ovário que produz estrogênio e vai embora. Então, toda substância que sai de um lugar, que a gente chama de glândula, e vai para um outro lugar, é chamado de hormônio. Então, você vai lá, bom, então até aqui ninguém sabia nada disso, ninguém sabia nada disso. Se você pegar o histórico, por exemplo, anterior a isso, se sabia que tinham alterações, mas ninguém sabia a causa. É muito interessante. Só em 1932, olha aqui, ó, que foi feita a síntese e a descoberta do estrogênio. Ou seja, que se descobriu que o ovário produzia um hormônio que foi batizado como estrogênio. Logo em seguida, o ser humano sintetizou etilneestradiol, que não era um estrogênio natural, é o estrogênio sintético, artificial. Esse estrogênio
foi usado para as pílulas, e é usado para as pílulas até hoje. Em 1934 se descobriu que existia a progesterona. Então, se você prestar atenção aqui, ó, há 90 anos, menos 90 anos, 80 e poucos anos, é que se sabe que existe hormônio feminino. Não se sabia nada disso. Em 1942, é lançado o estrógeno conjugado de éguas. Por quê? Porque o ser humano, o pesquisador, queria hormônio. Hormônio para quê? Para dar para as mulheres. E não sabia de onde tirar. Economicamente, o mais viável foi retirar a urina de éguas grávidas e produzir um hormônio parecido com o hormônio feminino. Você fala, para que interessa isso? Porque, a partir daí, a mulher começou a fazer reposição hormonal. Nossa, Albano, mas ela tomava hormônio que tirava da urina da égua grávida. Exatamente. Lógico que depois ele era feito em laboratório, mas inicialmente ele era retirado da própria urina. Ninguém perguntou, mas vai em casa pensar nisso. Por que não tiraram da mulher grávida? Hein, Medina? Por que não tiraram da mulher grávida? Porque economicamente não era viável. Isso foi feito pesquisa no Canadá e a conta não fechava, porque saía pouco. Então, foram buscar nas éguas. E a gente sabe que, apesar de ter característica estrogênica, ele não é igual ao estradiol. Tá? São 10 substâncias parecidas. Mas só para vocês entenderem que aqui começa a TH. Já começa meio torta, porque você ia dar hormônio com um hormônio que não era bem o hormônio ideal. Bom, mas na década de 50 se faz a primeira progesterona sintética, que serviu para duas coisas. Para juntar com o hormônio estrogênico e para fazer a primeira pílula que saiu em 1960, que é uma história muito interessante. Quer dizer, este hormônio, progestágeno, foi sintetizado no México, tá? Na verdade, não era nortestosterona, era um derivado, porque foi modificado, e surgiu a primeira pílula, em 60. Em 72, conseguiu-se fazer o estradiol, tá? Que era o normal, em laboratório. E aí, o estrógeno conjugado foi paulatinamente substituído pelo estradiol. Você vai falar assim, bom, então já havia mancada aí. No começo, as mulheres tomavam estrógeno conjugado. Posso falar o nome, né? Premarin. Todo mundo já ouviu falar isso, né? Depois, a partir da década de 70, já tinha o estradiol. O estradiol era o hormônio normal. Depois, isso é importante lembrar disso, porque o que eu vou falar do WHI tem a ver com isso. Então, em 1942, faziam um estrógeno da urina de mulher grávida. A partir da década de 70, é estradiol micronizado. Bom, e aí começou a aparecer o problema. A mulher que estava na menopausa, desde a década de 40, tomava estrógeno conjugado. Tomava estrógeno conjugado. Tomava estrógeno conjugado. E nem davam progesterona. Aí perceberam que aumentou o número de casos de câncer de endométrio. Elas tinham hemorragia, papá, hiperplasia, quando ia ver era câncer de endométrio. Aí o pessoal, opa, tem alguma coisa errada. Aqui, quando se percebeu isso, se pensou o seguinte, nós estamos dando estrógeno demais e não estamos dando progesterona. Vamos combinar os dois para equilibrar. É aí que aparece a terapia combinada. E na década de 80, o professor Pinotti, aliás, tem uma publicação que eu guardo com muito carinho, de 1982, que o Pinotti dizia o seguinte, você se preocupa com estrógeno, se preocupa com a progesterona, porque ele dizia o seguinte, é possível que a progesterona tenha muito mais importância na gênese do câncer, ou na evolução do câncer, como ele dizia naquela época, que vocês depois vão descobrir. Mas a verdade é o seguinte, a partir da hora que começou a ter combinado, é que se começou a pesquisar qual é a relação que isso poderia ter com o câncer de mama. E o inimigo, que parecia ser o estrogênio, depois começou a ser também a progesterona. Bom, até que tudo isso deságua em 2002. Todo mundo assistiu essa reportagem do Jornal Nacional. William Bonner e Fátima Bernardes anunciaram que uma pesquisa americana tinha sido suspensa porque ela fazia estrógeno conjugado, tá? Mais uma progesterona, que era acetato medroxprogesterona, e ela parou porque tinha tido muitos casos de câncer e resolveram parar a pesquisa.
Isso foi um abalo, porque a mulherada que tomava hormônio ficou desesperada. Jornal Nacional, 8 horas da noite, apavorou. Depois dessa pesquisa, e aqui que é importante, apareceram outras pesquisas. Mas a mais interessante, por exemplo, é o WHI, que só usava estrogênio, que descobriu que o estrogênio isolado não causava os problemas que poderiam acontecer com o combinado. Tudo isso aqui serve para mostrar que há uma grande interrogação. Afinal de contas, o hormônio feminino aumenta ou não aumenta o câncer de mama quando dado na menopausa? É isso que a gente vai tentar responder. No WHI, tinha 2 times. Um time de mulheres que não tinham útero. Bom, não tinha útero, não tem proteção endometrial, dá só o estrógeno. Então ela tomava só o estrógeno conjugado. Qual foi a conclusão desse pedaço? Não houve aumento de risco do câncer de mama. As que tomavam só estrógeno. O outro time eram as que não estavam esterectomizadas, quer dizer, tinha útero. Então elas tomavam progesterona para evitar o câncer de endométrio, a hiperplasia e o câncer de endométrio. Nesse conjunto, houve um aumento do câncer de mama, que na época foi quantificado em 0,8 para cada 1.000 mulheres, ou 8 para cada 10.000 mulheres, que está descrito nesse desenho aqui. Mulheres combinadas e mulheres de estrógeno isolado. Se vocês verem aqui, a curva é positiva para o câncer de mama e aqui é negativa quando é o estrógeno isolado. Você fala, o que quer dizer isso aí? Que realmente havia uma diferença entre dar combinado ou não. Aí a coisa foi evoluindo e ficou essa dúvida. Será que é? Será que não é? Alguns trabalhos diziam que tinha risco, outros trabalhos diziam que não tinha risco. E o mais recente foi publicado na revista Lancet, agora em 2019, que observou, após 5 anos do uso de TH, e considerou que o uso combinado tem um risco maior do que o risco do estrogênio isolado. Bom, aí a nossa querida Febrasgo, junto com a Sociedade Brasileira de Climatério, junto com essa entidade internacional de menopausa, a europeia, resolveram se posicionar. Bom, vamos dizer para vocês o que está certo e o que está errado nessa questão. Então ela diz o seguinte, as formulações e doses usadas causam efeitos adversos na mama e não são recomendadas. Acetato de medroxiprogesterona e noritestosterona. Dados de estudos prospectivos com diferentes progestagênios não são conclusivos sobre os efeitos que a gente tem da progesterona e da dehidrogesterona. O que ela quer dizer? Que há alguma diferença entre os progestagênios. E esses mais antigos, numericamente, podem ter riscos maiores do que os atualmente colocados. Alguém fala, mas eu não entendi qual é a diferença. Esses 2 aqui são sintéticos. Esse aqui é natural e esse aqui é o natural com uma mudança estrutural. Ele é praticamente uma progesterona, mas com uma mudança da estrutura química. De novo, o que ela recomenda para todos os ginecologistas? Câncer de mama pode ser causado pela terapia hormonal? Ele considera que o risco é menos de um caso para cada 1.000, com uma evidência A, que os dados são inconclusivos sobre o tipo, dose e via de administração. Essa observação é interessante. A gente prefere hoje progesterona e dihidro, E a gente gosta dessas 2 formulações porque a gente considera que, teoricamente, o risco seja menor. Mas não dá para dizer isso de forma conclusiva. As evidências de risco menor estão com as 2 que eu acabei de falar. E ela lembra exatamente aquilo que a gente falou, que o estudo da WHI já defendia o estrógeno isolado e que outros estudos mostraram que a terapia com estrogênio é melhor do que a combinada do ponto de vista de risco. Nas que tem o BRCA1 positivo,
há evidências que a TH nas portadoras que foram submetidas à Oforé profilática, que tiraram, tá? Não tem aumento do risco, porque você tira a fonte estrogênica. Tá? E, resumindo, a TH isolada, estrogênica ou combinada, não deve ser indicada para mulheres que têm antecedentes pessoais, não é familiar, pessoais. Então, se ela tem um câncer, entrou na menopausa, entrou com onda de calor, tal, ela não deve tomar o TH. Está contraindicada, tá? Até que você tenha mais segurança. Bom, fugiu ao controle dessas entidades a questão da tibolona. As mulheres que estão em menopausa sabem disso. Existe uma terapia normal chamada estrógeno e progesterona. Existe a terapia normal com estrogênio, mas existe uma substância chamada tibolona. A tibolona não é nem um estrógeno, nem uma progesterona. Na verdade, ele é uma progesterona que se modifica quando entra no organismo e se divide em 3 pedaços. É como se fosse uma coisa diferente. Em relação à tibolona, a Sobrac, tá? O risco permanece inconclusivo. Ela não tem uma conclusão definitiva ainda. E ela estaria contraindicado, assim como o TH. Em resumo, quem toma tibolona tem que ter as mesmas preocupações de quem toma estrógeno ou estrógeno mais progesterona. Quando você avalia a tibolona com mais cuidado, a gente descobre uma coisa interessante. Primeiro, que ela tem uma ação diferente da combinada. Segundo, que ela não prolifera tanto as células mamárias. Tá? Existem avaliações até de 10 anos de uso em relação à densidade mamária, e que ela só seria prejudicial, presta atenção naquilo que a gente falou aquela hora, quando no tecido você tem aromatase. Se eu considerar que numa mama normal não tem aumento de aromatase, eu não teria risco. Mas em mamas precursoras de câncer de mama, como você tem a ação da aromatase positiva, o risco passa a ser maior do crescimento da lesão. Você fala assim, resume para mim isso. Se a mulher tomar tibolona, ela não vai ter câncer de mama por causa da tibolona. Mas se ela tiver câncer de mama e tomar tibolona, ela pode ter um estímulo, você entendeu? Então, uma mulher normal, saudável, que vai no ginecologista aos 50 anos, com onda de calor, ela pode tomar hormônio, se os exames estiverem normais. Ah, mas o doutor Medina falou que tem uma lesãozinha aqui, que pode ser um câncer. Bom, aí já para. Por quê? Porque não vai causar, mas pode ajudar a desenvolver. Bom, o que dá para a gente concluir de toda essa história? Que a terapia hormonal, ela continua sendo contraindicado para as pessoas de risco. De risco evidente, quer dizer, tem o câncer ou tem uma lesão que supostamente pode ser câncer. O que fica para nós disso tudo? Pode deixar a menina tomar pílula? Sim. Ponto. Não vai ter câncer por causa da pílula. Evidentemente, se ela tiver uma lesão... Aliás, o INCA fez uma publicação ano passado sobre mulheres com menos de 35, você deve ter visto, né? E câncer de mama, né? E encontrou 4%. Esse número está crescendo, né? Quer dizer, a gente está vendo toda hora um número maior de mulheres com o câncer mais cedo. Mas então não pode admitir que uma mulher não vai tomar pílula. Ela vai tomar pílula. Segundo, a pesquisa que mostra que mesmo os trabalhos que contestam o uso da pílula dizem assim, olha, quando para de tomar não tem efeito residual, dá mais segurança. Pode tomar. Então, uma menina pode tomar pílula a não ser que tenha uma contraindicação específica. Uma mulher pode usar o TH a não ser que ela tenha uma contraindicação específica. Tá? É muito interessante isso, que eu queria mostrar uma coisa muito bacana, que é isso aqui, né, Fernando? Eu já fiz o parto de uma mulher que teve câncer. E eu me lembro que ela dizia assim, doutor, fica calmo que vai dar tudo certo. E o menino dela deve ter, acho que 12 para 13 anos, já é menina. E ela falava isso para mim, e eu assim, rezando todo dia. Né? E ela tinha, quando ela teve a criança, 43 anos.
Eu me lembro até hoje dela na minha frente e ela me tranquilizando, porque eu estava mais preocupado com ela. E hoje a gente vê que isso pode ser uma realidade, principalmente com a questão da possibilidade de preservação de óvulos, né, de fazer fertilização in vitro. Ou seja, isso aqui, que era uma coisa inimaginável, ainda pode acontecer. E cada dia mais, né, Fernando, a gente tem a certeza de que a gravidez ela não é algo prejudicial para o câncer, pelo contrário, ela é protetora do câncer. Quer dizer, isso cada dia mais a gente tem certeza. É óbvio que a mulher tem outra circunstância, normalmente ela já está numa idade mais avançada, e ela não tem essa expectativa, mas isso aqui eu acho que anima muito a gente para olhar para essa questão, naturalmente com a opinião de caso a caso, vocês sabem disso, que o câncer de mama não é uma coisa uniforme, mas da gente ver caso a caso e, eventualmente, não impedir a reprodução. Quis cumprir o horário que ele me deu 30 minutos só, né, para não passar. Mas eu estou à disposição para responder, porque o assunto é muito amplo. Eu quis mostrar o contraditório, porque de vez em quando você abre a revista, abre o jornal e vê essa coisa, e fala, o Albano falou uma coisa, então existe realmente no mundo científico opiniões que são diferentes. Ninguém quer perguntar nada? Estou decepcionado. Fala, querida. Bom dia. Eu queria agradecer, foi muito esclarecedor, eu nunca tinha tido uma aula dessa e só fiquei atenta quando você falou uma mulher de 50 anos que toma tibolona. Não tenho muito peso, então estou pensando assim, acho que está tudo certo, né? Não tenho nenhum histórico, nada. Mas é só um agradecimento mesmo. Talvez o Medina saiba disso, eu fui durante alguns anos, speaker do tibolona. A tibolona, como ela veio... É importante entender o histórico de remédio para saber por que alguma coisa é mais divulgada e menos divulgada. Ela é uma síntese nórdica, de países nórdicos. E ela enfrentou, quando ela foi lançada, uma guerra muito grande dos países da Europa Central e da América do Norte. E ela era ignorada. Assim, aquela coisa que existe, mas ninguém quer saber o que acontece. Mas ela surpreendia porque ela tinha uma proposta diferente. Ao invés de eu dar o estrógeno e a progesterona, eu estava dando uma substância que, na metabolização, ela poderia ter ações diferentes. Ao longo do tempo, o próprio NEMS, as entidades internacionais, foram reconhecendo que ela tinha essa propriedade. E os nórdicos, como são muito controlados, eles começaram a fazer muita pesquisa sobre tibolona. Então, o que dá para dizer isso? Eu dizer hoje que a tibolona, quando é dada por uma mama normal, ela não deve aumentar a densidade mamária. Em resumo, ela não vai criar uma situação de risco porque você está tomando a tibolona. Ponto. Se eventualmente esta mulher tiver uma lesão precursora ou um câncer, ela vai ter a expressão da enzima aromatase. E aí ela pode ter uma aceleração da evolução. Então ela não é causadora, mas ela pode fazer com que a lesão... Agora, se você pegar o estrógeno conjugado ou mesmo o estradiol, os outros, o raciocínio é quase o mesmo. Porque, na verdade, você tem a mesma lógica. Não usar, tá? E usar quando a mulher não tem nenhum potencial de risco. O que talvez vá mudar, e não tem uma posição definitiva, é quais são os produtos que vão, vamos dizer, para o top. Porque como o mercado está muito dividido, as que tomam ou já tomaram sabem disso. Você tem a reposição com estrógeno conjugado ou estradiol. Ponto. Você tem reposição hormonal com uma progesterona chamada drospirenona, que é derivado de um diurético. Você tem derivados com a noritestosterona, que é esse mais antigo. E você tem agora com dihidro e com progesterona. Então, quer dizer o seguinte, esta combinação que talvez seja discutida nos próximos anos. Pode ser que daqui a alguns anos a gente volta aqui e fale, olha, o que realmente está caracterizando. Mas, por enquanto, a Febrasco e a Sobrac foram cautelosas. Não dá para dizer que um é melhor que o outro. Dá para dizer que tem algumas diferenças, mas não dá para cacifar.
Uma outra história paralela a isso, que vocês vão ver na imprensa, aliás, saiu há pouco mais de um mês, que o mais seguro seria por via transdérmica. Isso também tem uma história que é possível entender. Quando você toma o estradiol por boca, ele passa pelo fígado. O fígado metaboliza e divide ele em algumas substâncias, entre elas a estrona, que é considerado um estrogênio mais fraco, mas considerado um estrogênio mais perigoso. Quando você usa na via transdérmica, você não tem essa primeira passagem. Agora, isso está no campo ainda da, vamos dizer, da discussão teórica. Nós não temos pesquisas suficientes para dizer assim, olha, quem usou transdérmico é muito melhor que oral. Não temos, mas existe essa posição teórica de que talvez a gente encontre dado. Ninguém perguntou, mas eu vou responder. O que eu faço? Eu uso o estradiol, porque é o estrógeno natural, e uso a progesterona natural. Eu gosto da Dihydro, eu tenho bastante experiência por causa do contato com a Abbott, que eu sou speaker lá. A Dihydro é uma progesterona em que eles mudaram a estrutura química dela, quer dizer, ela é movimentada, ela tem uma visão espacial diferente, mas ela é uma progesterona. E ela é considerada bastante segura. Então, essa é uma associação para a mulher que tem útero, considerada boa, estradiol com Dihydro. Tá? E para a mulher que não tem coisa, o estradiol isolado. Ninguém perguntou, mas vou responder. Quanto tempo usa? De preferência, você use o tempo necessário. Não fique achando que tomando isso com 70 anos, como o Robert Wilson falava, né? Toma a vida toda que você vai ser uma menina. Isso é besteira. Tá? Quer dizer, na verdade, a mulher precisa tomar o estrogênio em algumas situações em que as queixas valem a pena tomar o remédio. Hoje nós consideramos que no período de transição e no período inicial da menopausa, ela pode precisar, porque tem bastante queixa. Depois ela tende a estabilizar. Tá? Ninguém vai ficar com uma mulher de 70 anos dando estrogênio para ela. Para as mulheres que têm preocupação com essa idade, você pode ter onda de... Desculpe aprofundar, Medina, mas eu estou contando coisa que vai levantar o problema. É muito comum a pessoa relacionar onda de calor à menopausa. Não é assim tão simples. Se o Medina agora for submetido a um estresse agudo, o centro termorregulador dele desequilibra. Porque o corpo humano ele percebe calor, tá? E dá vasodilatação para eliminar o calor. Transpira. Quando você põe a mão no frio, ele dá vasoconstrição para te esquentar. Em resumo, o corpo esquenta e esfria. Esquenta e esfria. Só que o centro termorregulador ele está do lado de uma estrutura que mexe com a emoção. Isso quer dizer o seguinte, num estresse você pode ter onda de calor.